Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes. E dessa feita nós abrimos no capítulo número 8 e faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 21. Diz assim: Então os homens de Efraim disseram a Gideão: Que é isto que fizeste, que não nos chamaste, quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não sou porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vidima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados. E eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: Porventura tens já sob o teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: Por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com espinhos do deserto e com abrolhos. Dali subiu a Penuel e de igual modo falou a homens estes de Penuel, lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Cacó, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens. Todos os que restaram do exército do povo do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades ao oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e prendeu os dois reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e desbaratou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja que pela subida de Eres, deteve a um moço de Sucote e lhe fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: Vedes que Zeba e Salmuna, a respeito dos quais motejastes de mim, dizendo: Porventura tens tu já sob o teu poder o punho de Zeba e Salmuna, para que demos pão aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade e os espinhos do deserto e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam: Como tu és, assim eram eles, cada um se assemelhava a filho de rei. Então disse ele: Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão cedo, certo como vive o Senhor, se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria vós outros. E disse a Jeter, seu primogênito: Dispõe-te e mata-os. Porém, o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: Levanta-te e arremete contra nós, porque qual o homem tal a sua valentia? Dispôs-se, pois, Gideão e matou a Zeba e Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Vamos orar mais uma vez.
Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por tão grandioso privilégio de adorar o Senhor no Teu dia. Nós não somos dignos da Tua presença, Senhor, nós não somos dignos de estar diante do Senhor. Mas o Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor tem sido muito gracioso para conosco, e na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário, nos deu a possibilidade de, tendo acesso ao Senhor, podemos adorar no Teu dia. Obrigado, Senhor, por nos receber na Tua presença. Obrigado, Senhor, por nos dar essa grande alegria de termos um dia reservado para isso. Nós Te agradecemos também, Senhor, pela Tua palavra, porque neste momento, Senhor, nós não somente podemos falar ao Senhor, mas podemos calar o nosso coração e aos Teus pés ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Por isso, Senhor, abra o nosso entendimento, nossos ouvidos, nossa capacidade de compreensão. Dá-nos, Senhor, a condição de entendermos a Tua palavra, de entendermos o que o Senhor quer nos ensinar hoje pela manhã, e nos dá também, Senhor, a força necessária para que possamos, Senhor, trilhar os caminhos corretos do Senhor, pela glória e graça do Senhor. É no nome de Cristo Jesus, Teu Filho querido, que nós Te oramos. Amém. Irmãos, existe uma diferença muito grande entre o falar e o fazer. E muito dessa diferença que existe entre o falar e o fazer, existe por causa da nossa incapacidade de avaliar os nossos próprios atos. Nós geralmente temos um discurso, mas é muito comum nós vermos o nosso próprio discurso sendo desmontado. A gente gosta de achar que somos determinadas pessoas, de determinados jeitos, mas, vez ou outra, nós somos surpreendidos com as nossas atitudes sendo exatamente o oposto do que a gente gostaria que fosse. O próprio apóstolo Paulo fala sobre essa incongruência que existe entre a forma como nós pensamos e falamos e a forma como muitas vezes nós agimos. E essa dificuldade que nós possuímos é porque os nossos atos manifestam muito do que nós somos. E nós precisamos compreender isso, que eu não sou aquilo que eu professo ser, eu sou aquilo que eu faço. De forma que a minha boca às vezes solta bobagem, a gente pensa assim, foi sem querer. Não foi sem querer. Pode ter sido mais ou menos como o Chaves fazia, né? Sem querer, querendo, mas não foi sem querer. O seu coração estava cheio disso e transbordou pela sua boca. Os seus atos dizem muito mais sobre você do que quando você dá um relato sobre quem você é. E é isso que nós vamos ver agora na história de Gideão. A história de Gideão é uma história fantástica. O livro de Juízes gasta muito pouco tempo com muitos dos juízes. Nós vimos que um juiz que só teve um único versículo para contar toda a sua história. Gideão não. Parece que o livro dá uma pausa e inicia então uma câmera lenta que vai contando cada detalhe da história de Gideão. Um homem acovardado no capítulo 6, escondido dentro de um vinhedo, tentando colher alguma coisa lá de trigo, e o Senhor chega até ele, chama ele de corajoso, mas ele está escondido, porque os midianitas roubavam toda a colheita, todo ano, já fazia alguns anos que faziam isso. O Senhor o chama, ele recusa, dizendo que não tem capacidade realmente, ele diz, eu sou pequeno, a casa da minha família é pequena e pobre, nós somos de uma tribo pequena, então nós não temos como agir. E o Senhor diz, eu vou com você. O Senhor dá uma ordem para que ele destrua o altar que o pai dele possui para Baal, que derrube o altar, que mate o boi bom do pai, e ainda asse o boi com um poste ídolo. Ele vai de madrugada, com medo de ser atacado, faz isso. No dia seguinte toda a cidade se levanta contra ele, mas de repente nós vemos um homem que, pela graça do Senhor, junta um grande exército. 32 mil homens responderam ao chamado de Gideão para ir à guerra, mas o exército inimigo tinha 132 mil homens, é muita gente. Aliás, 135 mil homens, é muita gente.
e Gideão já tinha pouca gente, mas o Senhor foi reduzindo o número de pessoas, até que no final Gideão ficou somente com 300. E o motivo pelo qual o Senhor estava reduzindo o exército, no capítulo número 7, até chegar ao número de 300, é o que está escrito no versículo 2. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. É por isso que o Senhor reduz tanto o exército de Gideão. Ele está dizendo: Israel, quando vi que os midianitas fugiram, vão dizer: fomos nós que fizemos. A gente foi lá e expulsou os midianitas. Ele disse: quando você tiver um número bem menor, 300 homens só, vai expulsar 135 mil, aí vão descobrir que não foi a mão de vocês, foi o Senhor que os expulsou. E foi isso que aconteceu. Numa estratégia de só fazer barulho, num ataque furtivo, de noite, com potes, com tochas e com trombetas, fazendo zoada. O exército ficou tão assustado que se matou e fugiu. E esse foi o final da história gloriosa de Gideão, no capítulo número 7, que nós vimos no dia 27 do mês passado. Ele vitorioso, guerreou e expulsou os homens no meio dessa batalha. Entra Efraim, no versículo número 24, e Efraim captura e mata dois grandes reis dos midianitas, Oreb e Zeeb, e eles foram mortos de forma que tornou Efraim vitorioso, porque foram eles que mataram esses grandes reis, esses príncipes. Capítulo 8 começa, meus irmãos, com uma descida, porque até o capítulo 7, Gideão vai subindo, ele vai se engrandecendo. Quem ele era no capítulo 6? Ninguém. Era um camarada de uma família pequena, de uma tribo pequena, insignificante, escondido, tentando colher. Ele mesmo diz: não sou ninguém. Como é que termina o capítulo 7? Capítulo 7 termina com uma vitória terrível, imensa. Ele vencendo o exército invencível, com camelos, que o texto nos diz que parecia areia do mar. Ele vence grandiosamente. Mas o capítulo 8 inicia um momento em que nós descobrimos o coração de Gideão. O capítulo 8 vai expor o coração de Gideão e vai nos mostrar que esse homem se diz humilde, se diz pequeno, se diz insignificante, mas as suas atitudes começam a dizer exatamente o oposto disso. E essa é a grande derrocada de Gideão. Ele se diz uma pessoa muito humilde e muito simples, mas no final das contas, ele é alguém arrogante, ele é alguém orgulhoso, e isso vai ser a grande destruição dele. Vejamos comigo, porque o texto do capítulo 8, os versículos de 1 a 21, podem olhar, se divide claramente em dois grandes eventos. O primeiro evento é uma intriga que houve entre a tribo de Efraim e Gideão, e o segundo evento é a intriga de Gideão com outras duas tribos de Israel, com outras duas cidades de Israel, em meio a uma perseguição. No primeiro momento, nós vemos a grande dificuldade de Gideão aqui. Veja, se você é um grande vitorioso, se você tem uma vitória desse tamanho, você espera que as pessoas te aplaudam, que as pessoas te agradeçam. Parabéns, que grande vitória. Primeira coisa que Gideão tem depois de uma vitória desse tamanho não é um parabéns, é uma crítica. Versículo número 8, aliás, versículo número 1, diz assim: então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que nos fizeste? E que não nos chamastes quando fostes pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Mas que coisa! A tribo de Efraim ficou chateada. Mas ficou chateada com o quê? Ficou chateada porque não foi convocada para a guerra. Mas Gideão, que coisa é essa? Uma vitória desse tamanho? É aquela coisa, meus irmãos, quando você vê que o time já ganhou, você queria ter jogado nele.
É mais ou menos isso aqui. Ele já ganhou a guerra. Se a gente queria estar junto, rapaz, a gente queria ganhar também. O que é que leva Efraim a ficar tão chateado aqui? Por que Efraim fica tão chateado a ponto de o texto dizer que ele contendeu fortemente? A tribo inteira teve uma briga feia com Gideão, foram para cima mesmo. O que eles queriam? Efraim era a segunda maior tribo de Israel, só perdia para a tribo de Judá. A tribo de Judá se tornou uma tribo tão grande que se torna um reino depois, sozinho. Efraim era o segundo, era um exército fortíssimo. Eles sabiam que tinham capacidade para enfrentar exércitos, eles sabiam que tinham força para isso. E o que eles queriam? Eles queriam as honras da vitória. Era isso que eles queriam. O Senhor tinha advertido isso no capítulo 7, como nós lemos. Se for muita gente para a guerra, eles vão achar que eles mesmos ganharam, eles vão se gloriar de terem vencido. Foi por isso que Efraim não foi chamado, porque Efraim iria se gloriar da vitória. Eles iriam se gloriar dizendo: quem libertou Israel fomos nós. E o que nós vimos no final do capítulo 7 foi sempre a informação dizendo: quem libertou Israel foi Deus. Deus foi o libertador de Israel, porque 300 homens jamais conseguiriam vencer 135 mil, porque Gideão não tinha capacidade bélica nem estratégica para isso. Mas no final das contas foi Deus que venceu. Eles tinham convicção plena disso, por causa da impossibilidade do contrário. Mas Efraim queria vencer para receber as honras, a glória. É impressionante isso, o desejo de possuir os méritos de vitórias que Deus conquista. Talvez por isso o salmista no Salmo 115 começa dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas é o teu nome da glória. A glória era só do Senhor. Efraim queria para si, ele queria honra para si, e por isso eles estão brigando. Pode notar, muitas das vezes nossas brigas são por causa disso. As nossas brigas são porque nós queremos honras, nós queremos ser bem tratados. Quando nós fazemos o bem a alguém, nós queremos que a pessoa responda com gratidão, porque nós queremos ser honrados. Nós fizemos alguma coisa de bom para essa pessoa, nós queremos ser honrados. Por que nós nos ofendemos com as pessoas? Porque as pessoas que nos ofendem não nos estão dando a honra que nós merecemos. Já parou para pensar? O mundo não nos dá aquilo que a gente merece. Nós temos sempre a nós mesmos em alta conta, e por causa dessa necessidade que nós possuímos de ter reconhecimento, é que nós tiramos de Deus a glória. Nós usamos até versículos bíblicos para dizer isso: a quem honra, honra, como que dizendo: está vendo, me honrem porque eu fiz. Na verdade, meus irmãos, isso é orgulho, na verdade isso é pretensão. Era isso que Efraim tinha, muito orgulho em seu coração. Qual é a resposta de Gideão? A resposta de Gideão é humilde, é uma resposta humilde, é uma resposta de um camarada que já está sabendo lidar com política. Olha como é que ele responde no versículo número 2: que mais fiz eu agora do que vós? A resposta dele é: vamos comparar os eventos, quem fez mais, eu ou vocês? Porque a disputa aqui está sendo uma disputa de egos, notaram? Gideão, ele foi lutar com esse pouco de gente, porque ele queria a glória só para ele, não chamou Efraim. Se tivesse chamado Efraim, Efraim tinha chamado a atenção, não é? Disputa de egos, e Gideão chega e diz: não, eu não fiz nada, o que foi que eu fiz em relação a você? Bem, em tese, o que foi que Gideão fez? Expulsou 135 mil homens. O que Efraim fez foi entrar já no final da batalha com o povo já acabado. Gideão olha para eles dois, para Efraim, e diz: vocês foram muito mais vitoriosos do que nós. Olha a expressão que ele usa. Ele diz assim: não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vidima de Abiezer? O que ele quer dizer com isso? Os rabiscos eram as uvas ruins, as uvas fracas. Ele está dizendo: meu amigo,
o resto das uvas de vocês é melhor que a colheita toda da gente. Vocês são especiais. Notou que o que Gideão está fazendo é enchendo a bola de Efraim? Ele está enchendo a bola de Efraim, dizendo: rapaz, vocês são especiais, cara. A gente é uma porcariazinha. Rapaz, o que vocês têm de ruim, para nós é o que é de melhor. A gente é um pobrezinho, vocês não, vocês são especiais. Sabe por quê? Versículo 3: Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas. Olha, quem ficou com a cereja do bolo nessa vitória? Foram vocês, fui eu não. Quem ganhou no final das contas foram vocês. A gente botou o povo para correr, bem verdade, mas quem matou os príncipes? Quem matou os príncipes foi Efraim. Olha só, vocês fizeram muito mais do que nós. O que Gideão faz aqui é ser um político, e um político dos bons. Ele sabe que quem deu a vitória foi o Senhor. Versículo 3: Deus entregou. Mas ele chega agora e diz: a cereja do bolo foi de vocês, não foi minha. No final das contas, deixa tranquilo, porque o que vocês fizeram foi maior do que o que eu fiz. Encheu a bola de Efraim. Efraim se sentiu importante, porque matou 2 príncipes, e o texto termina dizendo: abradou-se-lhe a ira para com ele. Efraim busca a própria glória. Gideão se humilha, repassa a glória para Efraim, mas a glória era somente de Deus. Gideão agora começa a se tornar um bom político, e como bom político é aquele que diz o que as pessoas querem ouvir, para que as pessoas o amem dentro da sua humildade, dentro da sua humilhação. Essa é a primeira faceta dele. Ele vai fazer isso novamente mais à frente. Nós vamos ver a semana que vem que o povo pede para que Gideão se torne um rei, e ele diz: eu jamais dominarei sobre vós, versículo 23. Eu nunca vou ser rei, eu não tenho nenhuma pretensão disso, nunca me passou pela cabeça de ser rei, eu sou uma pessoa muito humilde, eu não quero essas coisas para mim. Tudo bem, que coisa linda, Gideão é um homem muito humilde e que não quer nenhuma glória para si, e o texto nos diz que Gideão tem um filho, no versículo 31, com a sua concubina, e a esse filho ele dá o nome de Abimeleque. E adivinha o que Abimeleque tenta fazer no capítulo 9? Vai tentar ser rei. Por que Abimeleque tenta ser rei? Porque o nome Abimeleque significa filho de rei. Eu não quero ser rei, eu sou uma pessoa muito humilde, nunca que eu quero ser rei para vocês. Meu filho é o filho de um rei, mas eu não sou rei. O coração de Gideão é exposto com as suas palavras. Ele se torna um homem que expõe pensamentos dúbios, dando indicativo de uma coisa quando ele na verdade é outra. E nós vamos ver muito mais claramente o coração dele a partir do versículo número 4. 2 cidades tem pela frente. O texto nos diz que ele já vem com os homens cansados. Lembrem, eles estão correndo, e são mais de 30 quilômetros a distância até o Jordão. Eles estão passando o Jordão agora. Então eles não estão só indo até o Jordão, eles pediram que houvesse uma barreira no Jordão para que os inimigos não voltassem. Mas Gideão agora está com os 300, passando o Jordão e invadindo as terras de Midian, justamente para terminar de destruir os midianitas, para não voltar ninguém. Eles já estão cansados, eles estão numa batalha o tempo inteiro, não houve tempo para comer, coisa do tipo. E porque eles estão cansados, eles tentaram fazer 2 paradas. A primeira parada foi numa cidade logo depois de Jordão, chamada Sucote, versículo 5. E parando em Sucote, ele fez um pedido bem simples. Ele chegou para os homens e disse: o exército está cansado, a gente vem de uma batalha pesada aí atrás, e a gente está perseguindo 2 príncipes dos midianitas. Estamos perseguindo a Zeba
e Salmuna. A gente precisa de energia para isso. Acabamos de passar o rio. O que é que a gente pede para a cidade? Nos dê um apoio. Sirva comida, pão para os homens vão comer pão, vão ficar mais fortes e vão continuar a batalha. A gente só pede pão. Qual é o problema em servir pão para o exército de Gideão? Parece que nenhum, mas não é assim que pensam os moradores de Sucote, versículo número 6. A liderança de Sucote chega até Gideão e diz: espera aí, nós temos um problema aqui. Tem um ditado que diz que não se solta um passarinho que está na mão para pegar outro que está voando. A gente precisa de uma certa segurança nesse negócio. Nesse momento, o que Gideão está pedindo é que Sucote manifeste um posicionamento. Ele tem que tomar partido. No momento que Sucote tomar partido de Gideão, ele se torna inimigo dos midianitas. O problema é que, quais são as cidades que estão mais perto dos midianitas? Sucote. Se os midianitas voltassem a atacar, qual seria a primeira cidade a ser atacada? Sucote e Penuel. Essas duas seriam as primeiras cidades a serem atacadas. Eles pensam o seguinte: se a gente lhe der pão e os midianitas voltarem, nós estamos perdidos. O que é que falta para a cidade de Sucote? Falta fé. Ele chega e diz: vocês ainda não destruíram os midianitas. Gideão, você ainda não terminou. Se você ainda não tem nas mãos Zema e Salmuna, se eles ainda não estão no seu poder, eles ainda podem voltar. E se eles voltarem, nós estamos destruídos. Se você já tivesse matado eles dois, a gente daria pão para vocês, porque seria fácil a gente tomar uma atitude dessa. Mas agora é arriscar demais. A gente não vai fazer isso. A gente não vai fazer isso. O que é que faltou para a cidade de Sucote? Fé. Porque o Senhor já tinha dado uma vitória muito maior. Nós vamos descobrir que o que sobrou do exército de 135 mil homens foram 15 mil, versículo 10. O que é 15 mil homens diante de 135 mil que já não tem? É tanto que o texto faz uma continha aqui dizendo: já tinham morrido 120 mil. Para matar 15 era moleza, mas Sucote não crê que Deus vai libertar Israel pela mão de Gideão. Como eles ousam fazer isso? Depois de tudo que Gideão fez, depois de toda essa luta, o camarada chega cansado. Como é que eles ousam não acreditar que Deus iria libertar Israel? Como é que eles ousam não ter fé e serem ingratos desse jeito, não dar comida? Gideão diz, como se diz no sertão: deixa estar. Deixa estar. Ok, eu vou, versículo 7. E quando o Senhor me entregar nas mãos a Zeba e a Salmuna, ele diz: trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Ele está dizendo: eu vou comer vocês vivos. Ele ameaça usar espinhos para ferir esses homens. A gente não sabe direito como é que é para ferir. Ao que tudo indica, foi uma surra com varas de espinhos, a ponto de cortar a carne. É isso que ele está ameaçando. Ele está dizendo: ok, eu vou entrar no deserto agora atrás dele, mas quando eu voltar, vou trazer uma vara para cada um. Vou trazer uma vara de espinhos e vou rasgar vocês no cacete. É isso que eu vou fazer quando eu voltar. Querem dar comida não? Tudo bem, a gente vai. Tem mais uma cidade, tem Penuel. Chega em Penuel, o que é que eles dizem? Vamos lá, os homens estão cansados, arranja pão para a gente. Penuel está mais perto dos midianitas que o pessoal do Sucote. E adivinha o que Penuel diz? A mesma coisa. Gente, não dá para arriscar. Por que eu vou arriscar a cidade inteira mudando de partido agora? Se o outro partido ganhar, a gente perde. Não tem condição. Quando você ganhar, a gente apoia, mas enquanto você não ganhar, a gente fica aqui, quietinho na nossa, sem se meter muito.
Porque quando os outros vierem, a gente diz, a gente não se meteu não, a gente deixou para lá. Ele diz o seguinte, quando eu voltar, versículo 9, vou derribar essa torre. Melhor, né? Melhor do que a surra que ele prometeu ao pessoal do Sucote. Não, não é melhor. Ele está dizendo, eu vou destruir a fortaleza de vocês. Quando eu voltar, eu vou tirar a fortaleza de vocês. Eu vou tirar toda a segurança de vocês. E foi exatamente isso que ele fez. O texto nos diz que ele saiu para guerrear com fome, com seus exércitos de 300. Zema e Salmuna, versículo 10, estavam em Carcor, com 15 mil homens só, 120 já tinham morrido. Gideão dá a volta pelo caminho dos nômades, encontrou o exército descuidado, porque eles acharam que já estavam na terra deles. É aquela coisa, né? Cheguei em casa, estou descansado, eles não vão ter coragem de vir até aqui. E Gideão deu a volta e pegou o exército desprotegido e matou. O texto diz que desbaratou todo o exército, no versículo 12. Mas olha uma coisa interessante, ele não matou os dois príncipes, ele prendeu a Zeba e a Salmuna, ele prendeu. Guardem essa informação. Uma coisa interessante que acontece com o livro de Juízes é isso, ele vai dando informação e você fica tendo que guardar para usar depois. Se ele prendeu, está voltando com os dois príncipes presos, o que é que ele faz? Ele fez uma promessa, quando ele passou por Sucote e por Penuel. Deus não chamou Gideão para lutar contra o seu povo. Deus não chamou Gideão para impor crença no povo. Deus não chamou Gideão para isso. Mas Gideão exigiu que duas cidades crescem. Elas não creram. Qual era o problema de Penuel e de Sucote? Falta de fé. Era isso? Falta de fé. Como é que Gideão responde quando eles não creem nele, na força dele? Ele destrói tudo pela frente. Versículo 13 diz que ele, voltando da peleja, subiu de Eres, encontrou um rapaz que era da região de Sucote. Nós não sabemos como, mas provavelmente ele pressionou esse rapaz, e o rapaz deu o nome de todos os príncipes e anciãos, os idosos, os líderes da cidade de Sucote, ao todo 77 homens. Ele entra na cidade de Sucote, vitorioso, trazendo consigo 2 prêmios, 2 príncipes, 2 troféus. Mostra os troféus para o povo e disse, olha aqui, vocês, a expressão na minha versão é motejastes. Eu não sei qual é na de vocês, se tem alguma coisa diferente aqui. Se alguém tiver uma versão corrigida, provavelmente a versão é diferente aí. Zombastes. Vocês ficaram zombando de mim. Eu quero que você note que Gideão está irado, porque ele acha que o povo zombou dele. Ele acha que o povo fez chacota com o nome dele. Por que ele está tão chateado? Não deram a honra, a glória devida às conquistas de Gideão. Ele está muito chateado. Não é porque o povo não creu em Deus, é porque o povo não confiou nele e mangou dele. Ele está chateado porque o povo zombou dele. O texto diz assim, vocês motejaram de mim, dizendo, porventura tens tu já sob teu poder o punho de Zeba e Salmuna para que te demos pão aos teus homens cansados? Vocês mangaram de mim, e porque vocês mangaram de mim, ele tomou os anciãos da cidade, 77 homens, e com espinhos e abrolhos, com varas de espinhos, fez o que ele disse que ia fazer. Ele disse que ia rasgar, trilhar a carne, rasgar a carne desses homens com pancadas, e foi isso que ele fez. O texto nos diz que ele, versículo 16, pegou os espinhos e abrolhos e deu severa lição aos homens de Sucote. 70 homens nesse dia apanharam e foram rasgados com espinhos, mas foi ainda pouco do que ele fez em Penuel. Versículo 17,
Só o versículo 17 diz assim: e ele derrubou a torre de Penuel, ou seja, ele tirou a guarnição de Penuel e matou os homens da cidade. O que foi que Gideão fez? Matou homens porque mangaram dele. Foi isso que ele fez. O que faz um homem quando é machucado na sua honra? Busca a sua própria glória e mata os outros irmãos dele, porque por falta de fé, mas no final das contas, porque não deram a glória que ele acha que ele merecia. Mas pastor, isso a gente justifica, o povo não tinha fé mesmo, tinha que levar uma lapada mesmo. Não, o último passo é o último passo do coração de Gideão. O texto nos diz que ele olha para Zeba e Salmuna e diz: você se lembra de uns homens que vocês mataram em Tabor? Zeba e Salmuna dizem: a gente lembra, eram os homens assim, pareciam um monte de rei, bonitão feito vocês assim, homens altos, fortes, imponentes. Eles, pois bem, versículo 9, eram meus irmãos por parte de minha mãe. Ele chega aqui e diz: sabe por que eu persegui vocês depois do Rio Jordão? Sabe por que eu passei esse terreno todinho atrás de 15 mil homens só? Sabe por que eu vim atrás de vocês dois? Não foi porque eu queria dar a vitória a Israel. Você não entendeu? Eu vim porque eu queria me vingar de vocês. Vocês fizeram mal à minha família. Vocês invadiram a região para roubar e encontraram a minha família em Tabor. Vocês mataram os meus irmãos lá. Foi isso que vocês fizeram. Eu trouxe vocês dois vivos aqui para fazer vingança. Foi isso que ele veio fazer. Gideão agora não é mais o libertador de Israel. Gideão é agora o homem que luta pela sua própria causa. É por isso que ele está tão estressado a ponto de matar os homens de uma cidade. É porque ele está pensando somente nele. E porque ele está pensando nele, ele diz: eu quero humilhar vocês. Eu não quero só destruir o exército de vocês. Ele podia ter matado esses dois homens no campo de batalha, mas isso seria dar honra a eles. Ele quer vingança. E o texto nos diz que ele então olha para o filho dele, Jeter, e diz para o filho: mata esses homens. Por que ele manda o filho matar o homem, esses homens? Porque ele quer humilhar, ele quer colocar uma pessoa jovem matando dois príncipes. Ele quer humilhar tanto a Zeba como a Salmuna pelo assassinato dos irmãos dele naquele ataque. Ele manda o filho dele, jovem, matar a sangue frio dois homens. O que acontece quando você tenta fazer com que um jovem mate a sangue frio dois homens? É óbvio que o rapaz não conseguiu. O texto nos diz que o rapaz não arrancou a espada, não tirou, ele ficou com medo. O próprio texto fala assim: porque temia porquanto ainda era jovem. Ele mandou o filho matar porque ele queria honrar o filho dele. E no final das contas, humilhar aqueles príncipes numa vingança pessoal. O texto nos diz que o jovem não conseguiu, era muito novo, não teve coragem de matar a sangue frio dois homens. Os dois príncipes midianitas olharam para Gideão e disseram: mate você mesmo, mate você, porque trabalho de homem não se dá para menino fazer. É isso que ele está dizendo aí. Determinadas coisas precisam de coragem. Seu filho é frouxo. Quem tem que ter coragem de matar é você. É você que está querendo vingança. É você que tem que pegá-la. Eles dizem literalmente: levanta-te e arremete contra nós, porque qual homem é a sua valentia? E o que é que Gideão faz? Gideão mata
Zeba e Salmuna. Tá certo, era para eles morrerem mesmo, mas ele matou por um ato de vingança pessoal. E o texto então termina dizendo: e pegou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos camelos deles. O camelo tinha uns enfeites bonitos, ele guardou esses enfeites. Isso aí é para a semana que vem, vocês vão ver esses enfeites depois. Lembra que o autor, vez ou outra, diz: olha, pega essa informação e guarde. Do jeito que ele disse lá atrás, que ele não matou esses dois, ele disse só para dizer, olha, era uma vingança pessoal. Ao matar esses 15 mil homens, Gideão não estava pensando mais em Deus, em Israel, ele estava pensando em si. Irmãos, às vezes a gente tenta esconder o nosso orgulho, às vezes a gente tenta esconder o nosso coração. A maneira mais fácil de tentar esconder o nosso coração é falando, se gabando, dizendo quem é, mostrando as coisas boas. É mais ou menos o reino encantado do Facebook. Todo mundo lá é lindo, especial, bonito, inteligente, rico. Já notou isso? Lá é o lugar onde a gente pode dizer que é o que não é, e ninguém vai contrapor porque ninguém te conhece. Mas no final das contas, queridos, o que nós dizemos é claramente contestado pelo que nós fazemos. E o nosso coração não esconde por muito tempo as nossas intenções. E por isso mesmo, nós precisamos ficar atentos para as formas com as quais o nosso coração se expressa. O texto nos mostra aqui um homem que não é tão humilde quanto ele disse que era, um homem que não é tão bobinho quanto ele disse que era, um homem que não é tão bem intencionado quanto ele disse que era. Mas o texto começa a nos expor um coração de um homem arrogante, pretensioso, irascível e vingativo. O texto começa a nos mostrar que esse homem, ele tem defeitos graves, falhas graves. E quais são os momentos que essas falhas aparecem? Quando as tentações se proporcionam as condições adequadas. Todo mundo é humilde quando está sem dinheiro. Quer ver a humildade de um homem? Dê poder a ele. E com poder nós vemos o coração do homem se exaltar, se colocar acima dos outros, se apresentar acima dos outros. O que Gideão faz? Ele negocia, tirando a glória de Deus e dando para uma tribo. O que Gideão faz? Mata os próprios irmãos, porque se sentiu ofendido com a atitude deles. O que Gideão faz? Busca vingança pessoal, em meio a uma batalha que Deus estava entregando nas mãos dele. Nós somos tentados às mesmas coisas, meus irmãos. Nós somos tentados às mesmas coisas, porque o mundo ofende a Cristo, o mundo ofende a Deus, o mundo ofende a nossa fé, mas quando nós somos amigos de alguém que nos ofende, a gente deixa quieto. Se aquele que blasfema contra Deus é o nosso patrão, a gente deixa quieto. Se as pessoas que estão ao nosso redor são pessoas que nós gostamos ou que nós dependemos de alguma forma delas, e elas ofendem a Deus, nós deixamos quieto. Mas se minha mãe for xingada, eu viro bicho. Uma vez eu fiquei chateado porque xingaram minha mãe. E aí eu ouvi uma frase interessante que dizia assim: me diz uma coisa, ela é o que te disseram? Não, se ela não é, então não faz diferença nenhuma. A questão toda é que a gente se ofende, a gente fica com raiva. Por quê? Porque o meu ego, eu fui humilhado, eu fui rebaixado. Cristo fez exatamente o oposto disso aqui. Cristo fez exatamente o oposto. Ao invés de negociar a glória de Deus, ele olha para Pilatos, aliás para Herodes, que disse que eu tenho poder para te libertar. Ele disse: se você não teria, se Deus não te desse, porque se eu quisesse, ele me livraria disso, mas eu não quero. A glória ainda é de Deus, não é você que tem poder para me libertar ou não. Eu poderia fazer isso. A glória ainda é de Deus, não foram vocês. Mas palavras politiqueiras, palavras de honraria a homens, tiram de Deus a glória, meus irmãos.
E muitas vezes nós temos visto isso na igreja do Senhor, um povo que está muito preocupado com o seu próprio ego, que está muito preocupado com o seu próprio coração, honrando a homens, e nessa honra aos homens, tiram a glória de Deus. Ah, porque o apóstolo Paulo foi grande, ah, porque fulano de tal foi grande, eles foram imensos, mas o Senhor é que fez, a glória do Senhor, o próprio apóstolo Paulo diz isso, eu plantei, Apolo regou, mas foi o Senhor que deu o crescimento. O apóstolo Paulo nunca chamou para si a glória. Nós precisamos entender que precisamos parar de honrar a homens. Eu vi uma frase um dia desse, estranha, uma pessoa dizendo que Billy Graham foi maior do que o apóstolo Paulo. Mas espera aí, quando é que se tornou uma disputa corintiana de quem é o maior? Só o Senhor deve ser honrado. Mas a gente fica honrando os homens. Fulano de tal é o maior evangelista, fulano de tal é o maior pregador. Nós honramos a homens e gabamos a homens e enchemos a bola de homens e os destruímos quando eles caem. Aconteceu com muita gente isso já. A igreja evangélica é especialista em criar ídolos e depois destruí-los quando eles pecam. É porque são homens. A glória da igreja ainda é Cristo e não os seus membros. Quando a igreja do Senhor se torna egoísta e o seu coração orgulhoso, ela começa a encontrar representantes para esse orgulho. E nós não fomos convidados a ser orgulhosos desse jeito. A glória e a honra tem que ser do Senhor. Quando nós nos tornamos orgulhosos desse jeito, meus irmãos, nós queremos que as pessoas nos honrem. E a gente fica ofendido quando as pessoas não creem. Aí eu prego para fulano, fulano não aceita, vai para o inferno. É desse jeito mesmo, vá-se embora, estou nem ligando. Foi isso que os discípulos fizeram diante da incredulidade. Ele disse: o senhor quer que a gente peça fogo do céu para descer? Ele não tem fé para nada, a fé deles é terrível, eles acham que vão afundar no barquinho. O Senhor diz: vocês são pessoas de pequena fé. Mas na hora que eles se sentem ofendidos porque Jesus foi rejeitado, na hora que eles se sentem ofendidos porque a pregação não foi ouvida, eles dizem: Senhor, o Senhor quer que a gente peça fogo do céu? Porque para isso a gente tem fé, que desça fogo do céu e mate tudinho. Queridos, nós não podemos nos ofender porque o mundo não crê, porque isso é o estado natural do homem. Mas a igreja de Cristo procura muitas vezes destruir o mundo. Eu vi isso um dia desse lá na cidade. Tinha um senhor pregando o evangelho lá, até que passou uma pessoa e xingou ele. Ele estava cheio de amor, dizendo que Jesus ama as pessoas, estava ali para veio salvar as pessoas, que Deus é muito bom. Até que alguém xingou a mãe dele e mandou ele se calar. A pregação mudou um pouquinho, foi lá na ponte de ferro. Seu miserável filho do inferno, você vai queimar no inferno, Satanás vai te pegar lá. Mudou, a pregação mudou. Por quê? Eu me ofendi, ele não creu no que eu disse, eu me ofendi. E quando eu me ofendo diante de descrentes, eu quero destruí-los. Eu quero realmente que eles morram. Vai ser até bom ver eles me queimando no inferno. Vou chegar lá: está vendo? Eu não te disse que tu ia para aí? Meus queridos, não é assim que as coisas funcionam. Isso na verdade é orgulho. É o nosso coração sendo exposto. Nós não temos prazer e honra pela glória de Cristo na pregação. Nós queremos ser ouvidos e atendidos. Nós não nos alegramos porque as pessoas se converteram, nós nos alegramos porque nós ganhamos o debate, porque nós conseguimos convencer a pessoa e fizemos ela mudar. Quando isso não acontece, é pessoal, eu me ofendo, eu fico chateado. Quando a pessoa não me aceita, eu fico com muita raiva. Gideão fez isso, matou homens,
rasgou a carne de outros com espinhos, porque na entender deles, esses homens zombaram dele por falta de fé. Ah, queridos, a glória ainda é de Cristo e só dele. A gente tem que baixar a bola, porque quando os homens rejeitam nossa pregação, eles não estão rejeitando a nós, eles estão rejeitando aquele que foi rejeitado desde o início, aquele que veio para os seus, mas os seus não o receberam. E como Cristo reage no momento mais crucial de rejeição pelo qual ele passou, que foi a cruz, como Cristo reage diante de homens que batem nele com caniço, como Cristo reage diante de homens que ficam xingando e brincando, dizendo: se tu és o Cristo, desce daí. Como é que Cristo reage? Ele olha para esses homens e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ah, mas Deus não ouviu ele. Deus ouviu, porque diz o texto que um centurião, quando ele morreu, olhou para aquele homem e disse: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Deus perdoa. Deus ouviu. Desses homens que estavam lá, 5.000 se converteram na primeira pregação de Pedro. Deus ouviu a oração de Cristo. Ele podia simplesmente olhar para aqueles homens e dizer: morre todo mundo. Eles tinham morrido na mesma hora. Jesus podia simplesmente: calha a boca, nenhum deles ia falar nunca mais. Mas como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pelo contrário, Cristo, que é o grande ofendido, perdoou. Nós somos convidados a fazer o mesmo. Nós somos convidados a entender que quando as pessoas rejeitam a nossa pregação, eu não tenho que me sentir ofendido com isso. Se tem uma coisa que eu aprendi como missionário no interior de Pernambuco, missionário é o cara mais cara lisa que existe. Porque você vai na casa da pessoa, a pessoa te expulsa da casa dela, no dia seguinte a pessoa precisa de ajuda, e o que é que você faz? Você vai lá, como se nada tivesse acontecido. Definitivamente, autoestima não faz parte da obra missionária, porque se você não for assim, se você se ofende quando Cristo é rejeitado, você vai agir feito Gideão, e você vai querer fazer o contrário do que Cristo fez. Em último lugar, meus irmãos, não transforme a obra de Cristo numa obra pessoal. Às vezes, o trabalho que nós fazemos para o Senhor é usado para a nossa própria glória. Nós transformamos o nosso trabalho num trabalho para a nossa própria glória. Preparamos sermões para receber um tapinha nas costas quando termina o culto, dizendo: parabéns, que belo sermão. Pregamos o evangelho para as pessoas para fazer uma contabilidade no final, dizendo: já ganhei 100 almas para Jesus na minha vida. Fazemos o trabalho para preencher relatórios e dizer: na minha época que eu fui presidente de SAF, de UPH, de UMP, eu fiz mais que todo mundo. Nós trabalhamos para o nosso próprio interesse, para a nossa própria glória. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós abandonamos a obra de Cristo para trabalhar para nós mesmos. Foi isso que Gideão fez. Abandonou a obra de libertação para buscar vingança pessoal. Ele queria algo para si. E ele foi, correu atrás, invadiu Midian, matou 15.000 homens e matou mais 2 reis a sangue frio, porque ele queria vingança. Quando nós abandonamos a obra do Senhor e abraçamos os nossos próprios objetivos, nós abandonamos a obra do Senhor para cumprir os nossos objetivos. Crentes não têm planos pessoais. Crentes não têm projetos pessoais. Crentes têm os projetos de Cristo. Nossos planos são os planos de Cristo. Se não forem os planos de Cristo, meus irmãos, se nós estamos nos colocando em primeiro lugar, nós somos muito propensos a transformar a obra de Cristo em nossa própria obra. E aí, o pastor coloca logo uma foto dele na igreja, que é para todo mundo lembrar.
Quem é que é o pastor daquela igrejona? Aí o membro fica tentando disputar para dizer quem é que faz mais para Jesus. Mas não esqueçamos, meus irmãos, que quando Cristo voltar, muitos dirão a Ele: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós curamos em Teu nome, nós fizemos muita coisa em Teu nome. Mas a resposta dele será: eu não vos conheço. Vocês fizeram tudo isso para vocês mesmos, pensando em vocês mesmos. Eu nunca me relacionei com vocês. Que coisa assustadora é pensar, meus irmãos, que nós podemos transformar a obra do Senhor em um projeto pessoal de autoengrandecimento. Orgulho. A gente costuma pensar que eu sou boa pessoa. Eu não sou assim. E aí a gente fala na tentativa de convencer as pessoas que nós somos assim. A gente muda o jeito de falar, a gente muda a gesticulação, baixa a cabeça. Mas todos nós temos um coração orgulhoso dentro de nós que se expressa em atitudes. O que é que nós precisamos fazer com esse nosso coração orgulhoso? Empurrá-lo numa cruz, crucificar esse velho homem e deixar ele morrer gritando lá. Nós precisamos todos os dias, queridos, crucificar o nosso eu. Todos os dias, manter esse miserável preso lá. Lutero disse uma coisa interessante, ele disse: eu achei que o meu velho homem tinha morrido afogado no batismo, mas o miserável sabia nadar. Nosso velho homem está aí, firme e forte, mudando os nossos conceitos escondidos. Somos desafiados hoje a nos preocuparmos muito com quem nós somos e a forma como nós estamos lidando. Se nossa vida está sendo para glorificar ao Senhor, ou como orgulhosos estamos buscando a nossa própria glória. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a glorificarmos somente a Cristo. A Ele, pois, seja toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por nos lembrar, meu Deus, que o nosso coração é mau. E por mais que ele aparente, Senhor, fazer as coisas corretas, ele sempre vai encontrar uma maneira distinta de corromper aquilo que fazemos, buscando a sua própria honra e glória. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós porque muitas vezes usamos um linguajar bajulador para buscar a própria glória nossa e ofuscamos a sua glória. Ofendemos-nos ao Senhor com os homens, mas não nos ofendemos porque eles ofendem o Senhor. Buscamos projetos pessoais na tua igreja e abandonamos o Senhor no meio desses projetos. Senhor, crucifica a nossa carne, Senhor. Senhor, dá-nos a graça de a cada dia mais nos parecermos mais com o Senhor, termos a mente de Cristo, a ponto de dizer como o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ajuda-nos, ó Senhor, com o nosso coração e perdoa, Senhor, os nossos pecados. É no nome de Jesus Cristo que nós te rogamos isso. Amém.